escute, guarde. Talvez você já ouviu isso até de uma outra maneira, mas tem coisa que se você não vencer ela agora, ela volta a bater na porta da tua vida ali na frente. Você pode mudar de país, pode mudar de estado, pode mudar de planeta, se for possível. Que se você não resolveu o que tem que ser resolvido aqui, isso aí volta a bater na tua porta lá na frente. Você tem autoridade no nome de Jesus para quebrar todo jugo. Você tem autoridade no nome de Jesus para vencer toda a opressão que se levanta contra a tua vida. Diz o texto da palavra de Deus assim: então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Mas esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sobre guarda, com os pés e mãos acorrentados. Ele quebrava as correntes e, sob o controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro dele. E imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram um homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como um homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa dizendo: volte para sua família e conte a eles tudo que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira anunciando o que Jesus tinha feito por ele. Você pode dar glória a Deus por esse milagre? Se assente, feche a sua Bíblia, feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, a liberdade e a legalidade ao Senhor aqui nesta noite. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor trate, ó Deus, conosco de uma forma onde possamos crescer na graça, no entendimento, no conhecimento, na revelação da Tua palavra. O Senhor é aquele que merece honra e glória e nós estamos aqui para entregar. Mas o Senhor também é aquele que nos abençoa, nos toca, nos renova. Ó Deus, nos desfaz e nos refaz. Que a Tua palavra seja bálsamo, seja cura, seja correção, seja alinhamento aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela água. Diga bem forte comigo assim, para o seu coração já começar a acreditar. Diga assim: Jesus sempre se move com um propósito. Olha para alguém e pergunta para essa pessoa: você entendeu isso em nome de Jesus? Começa dando um recado já para essa pessoa aí. Queridos, tudo que Jesus faz, a partir do momento que a gente aprende a confiar nele, a gente vai entender que tem um porquê. Tem um pra quê, tem um porquê. Jesus ele vai dizer aos discípulos assim: olha, entrem no barco, nós vamos atravessar o mar, nós vamos para a região de Gadara. Algumas traduções vão dizer de Gerar. Gerazenos, Gerar, Gadara e Gadarenos é a mesma raiz de palavras de tradução. Mas esse convite de Jesus a eles entrarem no barco e irem para o outro lado não era algo simples, como hoje a gente pode pegar um barco, atravessar um lago, atravessar um rio e ir para outro lugar. Gadara fazia parte da Decápolis, as 10 principais cidades do Império Romano. Eram cidades totalmente idólatras, politeístas, que adoravam deuses, divindades das mais variadas. Aquele lugar era um lugar perigoso para um judeu.
caminhar, passar ou viver por causa da sua fé. Eles menosprezavam e eles zombavam. Havia uma questão cultural naquele lugar muito pesada. E Gadara, ela era uma região e uma cidade muito importante, porque ela era uma cidade comercial. Comércios se faziam ali. Gadara tinha templos a deuses pagãos que traziam centenas e milhares de pessoas àquele lugar. Ela tinha um templo da deusa Artemis, ela tinha um templo do deus Zeus, mas ela tinha um templo do deus Dionísio, o deus do vinho. E parte da adoração que era prestada a esse deus eram com ritos sexuais. E o animal usado na adoração a esse deus era o porco. Então aqui você começa a entender um plano de fundo que havia ali. Então a gente vai entender que Jesus não faz nada por acaso. Quando Jesus diz a eles: olha, nós temos que atravessar para lá e ir àquela região, provavelmente os discípulos devem ter se questionado dizendo assim: mas a gente vai mesmo para aquele lugar? Porque a maior parte do ministério de Jesus foi desenvolvida na região de Cafarnaum. A gente já falou sobre isso aqui. A maior parte dos milagres de Cristo Jesus foram realizados na região de Cafarnaum, onde Cristo estabeleceu a sede do seu ministério. Mas esse milagre em específico, que este homem fosse alcançado. Aqui algumas coisas vão ficando muito claras para mim e para aqueles que têm fé. Não importa aonde eu esteja ou em qual situação eu esteja, o amor de Jesus sempre vai me alcançar. Quando há um projeto, há um plano de Deus, há uma vontade soberana do Senhor sobre a minha vida, eu creio que essa vontade, esse amor poderoso de Deus e tão profundo vai me alcançar. A gente hoje, lendo toda a história, a gente vai entender que Jesus alcança aquele homem e faz aquela travessia especificamente para descer do barco e ir orar por aquele homem, para que aquele homem fosse o primeiro missionário enviado aos gentios. Porque ali não haviam judeus, pouquíssimos judeus estavam estabelecidos ali. Mas a gente vai ver que aquele homem, ao ser liberto por Jesus, ele automaticamente vai espalhar os feitos de Jesus e aquilo que ele mesmo havia vivenciado em Cristo. Então o nome de Jesus vai ser pregado ali. Então Jesus alcança ele para um propósito. E a gente vai ver o desenrolar do pano de fundo dessa história, que no momento em que Jesus está fazendo a travessia, e a pastora Andréa pregou sobre isso aqui semana passada, mas eu preciso dar uma pinceladinha aqui só para você entender. No caminho aparece uma tempestade. Algumas divindades adoradas, principalmente em Gadara, eram divindades que tinham poder sobre o mar. E aquela região, historicamente, era uma região que aconteciam muitos naufrágios, porque se acreditava que as divindades destruíam os barcos, que eles não queriam que chegasse à praia. Então no meio do caminho acontece uma tempestade. Uma tempestade que os discípulos vão dizer que o barco ia se desfazer e eles iriam morrer. Senhor, não te importas que pereçamos diante dessa tempestade enquanto o Senhor dorme? E aqui algo poderoso é revelado. Algo que Jesus tinha de forma clara na mente dele, mas que os discípulos não têm, e tantas vezes nós também não temos diante das tempestades da nossa vida. E aqui eu quero que você comece a levar para o teu dia a dia e entenda algumas coisas e alguns momentos da nossa vida que tempestades chegarão. A gente vai entender isso aqui. Algumas portas que se fecham são livramento de Deus para a nossa vida. Algumas pessoas que nos abandonam, que vão embora, que vão viver outras histórias, outras coisas na sua vida, querido, é Deus livrando e abrindo os seus caminhos. As dores que muitas vezes nós enfrentamos se tornam para nós pontos impulsionadores da nossa fé, para que nós nos tornemos em Cristo ainda mais forte. As crises, para aquele que crê, são oportunidades de crescimento, de avanço e da prova do sobrenatural de Deus. Eu quero que você entenda algo poderoso aqui. Jesus não se levanta
do seu sono no barco, no meio de uma tempestade, para fazer uma oração. Jesus não ora. Jesus dá uma ordem. Jesus não roga ao Pai para que faça naquele momento. Ele diz o quê? Mar, vento, aquieta-te. Sossegue. Jesus acalma o vento, acalma o mar com uma palavra de autoridade. É isso que eu quero que você comece a acreditar. Há poder no nome de Jesus sobre a nossa vida. O nome de Jesus ainda faz cessar todo o ataque do inferno. O nome de Jesus ainda faz cessar todo o levante do inferno contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a vida dos teus filhos, contra as suas emoções, contra a tua empresa. O nome de Jesus ainda é poderoso. Você crê nisso? Se você crê, erga a mão direita ao céu e diga assim: eu creio que no nome de Jesus, principados, potestades e toda a investida do inferno cairão por terra. Diga: contra a minha vida, contra a minha família e contra a vida das pessoas que eu amo. Amém, queridos? Nós precisamos acreditar nessa palavra. O nome de Jesus, o nome de Jesus é que carrega todo o poder. É o nome de Jesus que carrega toda a autoridade. Esse milagre, como pregado semana passada pela pastora Andréia, vai trazer um espanto ao coração dos discípulos, que vão se questionar: quem é esse que até o vento e o mar acalmam? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas mal sabiam os discípulos que vencer aquela tempestade era só um estágio vencido para o próximo nível. Eu quero que você acredite em algo espiritual aqui revelado ao seu coração. Vencer batalhas que hoje parecem ser difíceis demais. Vencer batalhas que hoje parece que você, sabe, está no meio do turbilhão e você não consegue ver saída. Vencer a tempestade hoje que te cerca é Deus te habilitando para você ir para uma outra fase, para você ir para um outro nível, para você acessar outras coisas que Ele tem para a sua vida. Vencer a tempestade foi a habilitação, foi a legalidade, foi o caminho para que eles pudessem chegar às terras gadarenas. Eles poderiam ter sido vencidos pela tempestade, mas Jesus revelou o seu poder. É isso que eu quero que você acredite. No meio da tempestade, quando você clamar o nome de Jesus, o nome de Jesus ainda terá poder para quebrar toda a investida do inferno contra a tua vida. Imagino que os discípulos desceram do barco na praia, extasiados com o que eles tinham acabado de ver. Mas aqui vem outra coisa que, paralelamente à nossa vida, é muito real. Já viveu aquela fase assim, ó, que você resolve um problema, a hora que você acha que você vai respirar, tem outro. Mas não é possível. Eu acabei de resolver um BO, já tem outro. Já tem outra batendo na porta. Mas eu cheguei agora e eu já tenho um problema desse para resolver. Senhor, eu dei um passo. Senhor, eu dei um passo e já está difícil assim. Senhor, eu fiz uma oração dizendo que eu ia mudar. Senhor, eu fiz uma oração dizendo que eu ia ter uma postura diferente, e parece que o inferno inteiro já se levantou contra a minha vida. Senhor, eu nem me refiz ainda do último caos que eu passei, e eu já estou aqui no meio da dor de novo, tendo que enfrentar isso. Quem carrega a resposta, quem carrega a presença de Jesus, quem crê no poder que o nome de Jesus tem, irmãos, vai ter que estar preparado para se posicionar em fé, vai ter que estar preparado para liberar palavras de milagre. Quem carrega a presença de Jesus, carrega a autoridade do nome dele para despedaçar todo o jugo. Não haverá inferno, não haverá levante do inimigo que será maior do que aquilo que Jesus realizará na sua vida. Os discípulos estão ali na praia, e de repente vem ao encontro de Jesus um homem endemoniado, gritando: Jesus, o que eu tenho contigo, filho do Deus Altíssimo? O texto vai dizer que nem os soldados, nem os grilhões, nem as correntes eram capazes de deter ele. Pensa comigo.
Você acha que tinha corajoso para segurar aquele homem? Tinha alguém com coragem dizendo assim: deixa que eu vou resolver esse problema? Não tinha nada. A Bíblia vai dizer que ele vivia entre os sepulcros, gritando, chorando, se lamentando. Quando era preso, Satanás tomava o seu corpo, dava uma força sobrenatural, ele arrebentava os grilhões. E a Bíblia vai dizer que ele era impelido, ele era levado, ele era jogado por Satanás no deserto. Vivia como um bicho sem roupa, sem noção, sem nada. E é esse homem que vem agora diante de Jesus. Algo que para aquela região, para as pessoas daquele lugar, seria impossível de resolver. Eu não sei você, queridos, mas irmãos, racionalmente, humanamente falando, é por isso que a gente vive pela fé. Tem luta que você olha para ela e fala assim: Deus, eu acho que agora não aguento não. Senhor, agora eu me arrebento mesmo. Agora, ou o Senhor me ressuscita, porque eu já fui. Como é que eu vou suportar isso aqui? Ó Senhor, ninguém conseguiu superar um problema desse. O Senhor traz esse problema para mim. Às vezes a sensação que a gente tem diante da crise, do problema, é essa. É por isso que a gente não se move pelo que a gente vê. A gente se move por aquilo que a gente crê. O que Jesus vai fazer naquele momento com aquele homem é mostrar que o poder dele estava muito além daquilo que os olhos daqueles homens poderiam ver. Eu quero que você creia nessa noite no nome de Jesus e saiba que o nome de Jesus tem poder para fazer infinitamente mais na sua vida. Eu quero que você olhe para a sua vida hoje e creia nessa palavra e tenha um entendimento de que todas as vezes que você estiver em crise, todas as vezes que você estiver em luta, todas as vezes que você estiver sob opressão, todas as vezes que você estiver sendo perseguido, todas as vezes que você se sentir angustiado, você precisa clamar em nome de Jesus. Olha esse texto de Lucas capítulo 10, versículo de número 19. Lucas 10, 19 vai dizer assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Jesus está dizendo: isso é para você, isso é para a sua vida, isso é para a sua casa, isso é para a sua família. Escuta, você não precisa de um sal, você não precisa de uma ferramenta, você não precisa de um objeto, você não precisa de um ritual. Você precisa crer no poder do nome de Jesus. É sobre isso que a gente tem que firmar a nossa vida. Aquele homem provou do poder de Jesus sendo liberado sobre a vida dele. Imagine a opressão que aquele homem passava, a opressão que aquele homem vivia. Irmãos, tem opressões que nós vamos enfrentar, situações de opressão que a gente tem que vencê-las com posicionamento. Escute, guarde. Talvez você já ouviu isso até de uma outra maneira, mas tem coisa que se você não vencer ela agora, ela volta a bater na porta da tua vida ali na frente. Você pode mudar de país, pode mudar de estado, pode mudar de planeta, se for possível. Que se você não resolveu o que tem que ser resolvido aqui, isso aí volta a bater na tua porta lá na frente. Você tem autoridade no nome de Jesus para quebrar todo jugo. Você tem autoridade no nome de Jesus para vencer toda a opressão que se levanta contra a tua vida. No domingo passado, domingo retrasado, perdão, lá em Pinhal veio uma família no final do culto para mim orar por um menino. Estava o pai, a mãe, os 2 filhos, o menorzinho, e eles em lágrimas olharam para mim assim: pastor, ora por ele. Já faz vários dias que ele não consegue dormir. Ele acorda com medo. Ele diz que ele está sentindo, vendo gente dentro de casa. E ele estava escondido lá da perna da mãe dele. E eu olhei para ele e falei: e aí, campeão? O que está acontecendo? Você está com medo? Ele fez assim. Eu falei assim: mas você acredita que Deus é mais forte que tudo isso? Que o papai do céu te dá coragem para vencer isso? Aí ele fez a cabecinha assim.
vem cá então. Aí eu puxei ele assim com a mão, ele veio. Aí eu abri a mãozinha dele e falei, ó, o pastor vai ungir a sua mão. E essa unção que eu estou colocando sobre a sua mão aqui não é minha, é do Papai do céu. E você vai levar essa unção para sua casa. E quando você chegar lá, você coloca a mão na sua cama, coloca a mão no seu quarto e pede para o Papai do céu tirar dali tudo aquilo que te causa medo. Você pode fazer isso? Ele falou, posso. Nós oramos. Aí eu brinquei com ele, dei um beijo nele, um abraço. Ele foi embora. A mãe dele, o pai dele falou que chegou em casa e ele foi. Primeira coisa que ele foi lá, colocou a mão do jeitinho dele, abençoou. Dormiu a semana toda. Aí na quinta-feira eu chamei o Lucas, o pai, e falei, e aí, como é que ele tá? O pastor tá bem e tal. Ele falou, você tá na sua casa? Eu falei, eu vou aí para ungir a sua casa. Fui lá, ele tava lá, me recepcionou, dei um abraço, brincamos com ele. Aí eu orei, abençoei, ungi a casa. Na hora que eu tava vindo embora, a mãe dele falou assim, você não vai falar com o pastor que você falou que você ia falar para ele? Eu falei, o que foi? Aí ele com vergonha, a mãe dele falou assim, ele quer um olhinho. Ah, você quer um olhinho? Ele falou assim, eu quero. Eu falei, por que você quer um olhinho? Ele falou assim, eu quero orar todo dia. É teu olhinho, ó. Ó. Você está entendendo a fé de uma criança de 6 anos? Aí a gente fica assim, ai Deus. Ai Senhor. Ai, é isso. O que você precisa é do poder do nome de Jesus, amém, queridos? Tem autoridade e legalidade sobre a sua vida para vencer toda a opressão. O que é a opressão, queridos? A opressão é aquilo que age na mente, no consciente, no subconsciente, que traz medo, sentimentos de inferioridade, de incapacidade, sentimento de morte, desejo de fugir. São pensamentos que te aprisionam, sabe, que trazem aquela sensação que você não vai conseguir, sabe, que você não vai dar certo, que as coisas nunca vão fluir, que as coisas nunca vão para frente na sua vida. Você fica preso e presa naquele mundo. Isso é uma opressão. Só que te aprisiona, que fala, sabe, aquela voz que fala na sua mente. Esse rapaz, ele vivia debaixo de uma opressão. Olha como a Bíblia vai dizer que esse rapaz vivia nos sepulcros. Ele vivia em ambiente de morte. Tem gente que é assim, que vive com esse sentimento. Mais cedo ou mais tarde vai morrer, que tudo vai dar errado na vida dela. Sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai viver uma tragédia. Tem gente que mesmo crendo em Jesus vive com esse sentimento, que vive debaixo de opressão, não se posicionou para vencer isso. A Bíblia vai dizer que Satanás levava ele para o deserto, e lá ele vivia sozinho. Tem gente que Satanás vai oprimir a mente, o coração dela. Sabe o que ela vai fazer? Se isolar. Se isola. Fica sozinha. Uma pessoa que vive a opressão, ela tem tendenciosamente o sentimento de querer se isolar, se afastar, não querer conversar com ninguém. A depressão, a síndrome do pânico. É claro que são lutas emocionais, mas elas são de ordem espiritual, e elas precisam de um posicionamento no reino espiritual, para que você então tenha autoridade no mundo natural também para se posicionar. Aqui não é uma luta da religião e da ciência, não, é uma luta espiritual, que a gente vai dizer, Senhor, aquilo que eu gerar no espiritual vai transformar o meu mundo natural. Aquilo que eu espiritual vai transformar o meu ambiente natural. Uma pessoa que está oprimida, um dos grandes sinais é quando ela decide se isolar. Pastor, o que eu devo fazer? Querido, você deve resistir. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. É por isso que eu estou convocando para um jejum e oração. A palavra de Deus vai dizer, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos aprender a suportar. Que um dos grandes sinais que a gente está vivendo é quando nós ansiamos pela comunhão, é quando a gente anseia estar na presença de Deus. Sabe, não vê a hora do culto chegar, o dia de culto, Senhor, eu quero ir para a casa do Senhor, eu quero te adorar.
vivendo o processo de libertação, o Espírito Santo está agindo em nós. E o Espírito Santo agindo em nós, ele gera no nosso coração o desejo pela comunhão. A Bíblia vai dizer que aquele homem se feria. Ele se machucava com as pedras. Porque ele já não sentia mais a dor física no seu corpo. Ele já não sentia mais o peso da dor. Ele já não pesava mais a consequência daquilo que ele fazia de mal para si mesmo. E tem um monte de gente nesse estágio. Muitas pessoas estão fazendo isso. Muitas pessoas estão se ferindo, estão se machucando, estão se matando aos poucos. Mas ela já não está pesando mais a dor, ela já não está pesando mais a consequência. Tem gente, sabe, se matando emocionalmente por pequenas realizações, por momentos de prazer, por serem aceitas em lugares, em círculos. Queridos, a gente precisa olhar para o nosso coração, para que a gente não entre nesse lugar de nos tornarmos escravos emocionais, de vivermos coisas ilusórias desse mundo, de não cairmos no conto das pessoas desse mundo. A gente tem que se guiar pela verdade da palavra de Deus. A gente tem que pesar as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos comportamentos. Tem peso espiritual. Tem gente vivendo em prisões emocionais, mesmo estando dentro da igreja, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, porque ela deixou de pesar a consequência do pecado. Ela deixou do erro. Pecado ainda tem consequência, pecado ainda é errado, e o salário do pecado, a Bíblia ainda diz, é a morte. Seja ele qual for, faça bem para você ou não faça, sabe, no âmbito geral, é pecado, tem peso espiritual, destrói você. A gente tem que decidir a quem o nosso coração vai servir. Aquele homem se cortava, se mutilava, causava danos ao seu corpo, mas ele já não sentia mais, porque ele estava tomado por aquele ambiente de dor, tomado por aquele ambiente de sofrimento. A Bíblia vai dizer que aquele homem estava nu, não tinha proteção nenhuma. Tem gente vivendo assim no reino espiritual, sem barreira nenhuma, sem proteção nenhuma, não tem vivência espiritual. É assim que aquele homem encontra Jesus, com as suas dores, com as suas chagas, com o seu sofrimento, com a sua opressão. Mas quando ele encontra Jesus, ele encontra libertação. Diga bem forte comigo assim: um encontro com Jesus transforma tudo. Quem crê nisso? O encontro com Jesus transforma tudo, porque em Jesus nós somos livres. Jesus cruzou o mar da Galileia, Jesus enfrentou uma tempestade, acalmou o vento, acalmou o mar só para alcançar aquele menino, aquele moço, aquele homem. Não duvide dos propósitos de Jesus na sua vida. Eu não sou ninguém. Ai, a minha história, irmão, a tua história é uma até encontrar com Jesus. A história daquele homem era uma até encontrar com Jesus. E quando ele encontrou com Jesus, com uma palavra, com uma ordem, Jesus mandou aqueles demônios saírem. Ver o que aquele homem havia vivido naquele momento, naquele dia, espantou tanto os moradores daquele lugar que eles ficaram com medo. Pediram para Jesus ir embora daquele lugar. Agora presta atenção. O que te dá mais medo? Um homem que há anos e anos vivendo no cemitério. Eles tiveram medo de Jesus. Pediram para Jesus ir embora. Eles não tinham dado um jeito no rapaz. O rapaz eles deixavam viver lá, mas eles tiveram medo de Jesus. O poder de Jesus é muito maior do que qualquer opressão que se levanta contra a tua vida. O texto vai dizer que aqueles demônios que estavam naquele homem disseram para Jesus assim: deixa a gente entrar lembra do que eu disse aqui? Os porcos eram usados na adoração dos deuses, e principalmente do deus Dionísio naquele lugar. Destruir aqueles porcos era dizer assim: a única e verdadeira adoração só deve ser entregue a um único e verdadeiro Deus. Jesus está dizendo: eu vim para fazer uma obra completa. Eu vim para fazer algo completo. É isso que eu quero que você acredite nessa noite comigo. Jesus veio fazer algo completo na sua vida.
Jesus vai fazer o completo na sua história. Lá no livro de Lucas 8, 38 e 39 que a gente leu, o texto vai dizer: o homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa dizendo: volte para sua família e conte a eles tudo que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Essa ordem de Jesus é dizendo assim: é isso. Aquilo que você recebe na minha presença, leva para transformar a tua casa. Aquilo que você recebe quando eu revelo a você, leva para transformar o ambiente que você vive. Aquilo que eu revelo ao teu coração, que traz libertação a você, leve para aqueles que precisam, para que eles também encontrem libertação. Eu termino a palavra desta noite dizendo que tenhamos a coragem desse homem de testemunhar ao mundo aquilo que Cristo tem feito por nós. Que tenhamos fé para suportar e resistir e dizer: Senhor, completa a tua boa obra na minha vida. Completa a tua boa obra na minha história. Completa a tua boa obra na minha casa e na minha família. Talvez você tenha passado opressões. Talvez você tenha tido medo. Talvez você tenha dúvidas. Talvez mesmo fazendo as coisas certas, do jeito certo, para Deus ainda você tenha tido dúvida. Talvez você tenha vivido tempos de escassez e até de necessidade em alguns momentos. Talvez você tenha vivido estações de portas fechadas. Mas essa noite o Senhor está dizendo para nós: ainda há poder no nome de Jesus para quebrar toda a cadeia, todo o principado e toda a potestade. Tem uma igreja que crê nessa palavra hoje em nome de Jesus?